Vamos então ver como a gente pode trabalhar essa questão do bullying na educação cristã. Uma história muito interessante para a gente disparar esse assunto junto às crianças como início é a história de Davi e Golias. Eu fiz esse quadro aqui quando eu fiz aquele post, né, que eu te falei, bullying na Bíblia, que a gente já colocou o link aqui. Daí o nosso designer fez esse quadro e ele é bem interessante e a partir dele a gente trabalha a questão do bullying. O texto base é Samuel 17:18, onde tem essa história muito conhecida de Davi e Golias. Então, as histórias bíblicas, elas são muito boas para ilustrar essa questão da saúde emocional. Então, pegue histórias que falem a respeito dessas emoções, dessas situações que acontecem. Contem essas histórias e a partir delas você dá ênfase em determinado assunto. É o que a gente vai fazer aqui com Davi e Golias. Então, conte a história lá, a história é bem interessante, né? As crianças gostam. Conte a história, coloque os recursos e depois você diz, então agora nós vamos trabalhar com esses dois personagens e vamos trazer uma situação que aconteceu com relação a eles. O bullying, a gente pode colocar que ele surgiu com relação ao exército do povo de Israel. Porque a palavra de Deus diz que há muitos dias Golias vinha e afrontava aquele exército. Quando você fala de afronta, fala também o que? De ofensa. Então eles estavam numa guerra, e nessa guerra psicológica ele ia lá e ele afrontava, e ele tinha essa superioridade, né? Ele era valentão, ele era forte, ele fazia um desafio, ele dizia, dá-me um homem para que lute. E essa afronta estava intimidando o exército de Israel e eles estavam lá todos amedrontados e esse homem para lutar com ele não surgia. Não surgia. Então veja como é uma situação que parece muito, que é sim, hoje a gente tem esse nome de bullying. Essa situação já acontecia naquela época e quantas situações a gente observa e a gente vê que acontece isso, essa afronta, essa ofensa. E é assim que a gente começa a introduzir esse assunto de bullying. Então, Golias, ele estava ofendendo o exército. Até que veio o quê? Davi, ele veio e ele decidiu enfrentar Golias. Nessa parte, a gente começa a trabalhar a questão do quê? Quem comete bullying, lidando com o agressor, e quem sofre bullying, lidando com a vítima. Então, a gente começa a trabalhar com eles como que essa situação acontece e qual é a atitude que nós temos que ter com relação ao agressor e à vítima. Deu para entender? Então, começa com a história bíblica e depois você entra aqui. Então, Golias, ele estava fazendo o quê? Ofendendo o povo de Israel e Davi também, que quando Davi apareceu lá, ele começou a tirar sarro de Davi, né? Começou a tirar sarro das armas que Davi usava e ele estava o quê? Cometendo bullying, algo muito ruim. Então, o que a gente faz com as pessoas que fazem bullying? Lidando com o agressor. Primeira coisa, a gente tem que conscientizar sobre as consequências dos seus atos. Então, Golias, ele estava fazendo aquilo com o exército. Tem criança que fica tirando sarro, que fica ofendendo, que bate os outros, que chama mais gente para bater, para ofender. Essas crianças precisam pensar nas consequências do que elas estão fazendo. Porque tudo tem consequência. E ofender, bater, gritar é pecado. E quando nós fazemos isso, nós estamos desagradando o coração de Deus e vamos sofrer consequências. Outra coisa que a gente precisa, ajude a refletir sobre o dano que as palavras ofensivas podem causar. Então, essas pessoas, essas crianças que cometem o bullying, elas precisam pensar no que elas estão fazendo.
Porque isso que elas estão fazendo com as outras crianças traz consequência. A criança fica triste, fica magoada, às vezes não quer ir para a escola. Se coloca no lugar dessa criança. Pensa se você gostaria que isso acontecesse com você. Daí já entra o sentimento de empatia. Precisa também lembrar que está pecando contra Deus e o próximo e que precisa pedir perdão. Então é muito importante a gente trabalhar essa retratação, essa conscientização, o se colocar no lugar do outro, pedir desculpa e parar de ter essas atitudes. Então, a gente não tenha medo de trabalhar isso. Trabalhe, claro que com amor, e trabalhe também essa questão da criança que está cometendo. Chama ela e pergunta, por que você está fazendo isso? Começa a investigar, começa a ficar de olho nessa criança. Normalmente, essas crianças, elas têm essa tendência a ser assim. Você vai ver elas em muitas situações agindo desse jeito, tirando sarro. Muito disso é aprendizado na família. É cercada de pessoas que fazem esse tipo de coisa. Pergunte para elas, com o que você aprendeu isso? Isso não é legal. Então, converse com o agressor. E com a vítima, o que a gente tem que fazer com a vítima? Ensine sobre a identidade de filha de Deus. Nós vamos trabalhar daqui a pouco a respeito disso, de maneira mais específica. Mas fale para ela, você é filha amada de Deus. Porque normalmente crianças que sofrem bullying de maneira passiva, elas têm uma baixa autoestima. Trabalhe a autoestima da criança ofendida. Davi sabia quem ele era e em quem ele confiava. Então Davi, ele tinha confiança porque Deus já havia ajudado ele a matar urso, a matar leão. E quando ele chegou lá, ele disse que ele ia contra Golias. E todo mundo achou que não, os irmãos dele ficaram bravos, mas ele confiava em Deus. Então ele tinha uma autoestima, ele tinha uma crença, ele sabia que Deus ia ajudá-lo e isso tornava ele confiante. E então a gente tem que despertar isso nas crianças. E nós temos também que orientá-la a controlar suas emoções, procurando não se importar com o que dizem ao seu respeito. Fala a respeito do autocontrole e da autoestima. Então a gente precisa ensinar as crianças a lidar com esses conflitos, que vão acontecer muito. Veja, gente, como é importante esse ensino, essa habilidade socioemocional que a gente está trabalhando com as crianças. Ensiná-las a lidarem o quê? Com as pessoas que pensam diferente dela. E lidarem também com pessoas que às vezes não vão nem gostar dela. Mas isso, o fato das pessoas não gostarem, ela não pode mudar. Mas a autoestima dela precisa estar num nível bom para que ela possa suportar esse tipo de coisa, porque esses conflitos fazem parte da vida. Às vezes não vai poder ir em todas as festinhas, vai ficar frustrado, mas vai superar. Às vezes não vai poder participar daquele time, né? Por quê? Porque não querem ela lá. Tudo bem, eu vou participar do outro e vai ter que aprender a superar. Esse é o caminho. Não adianta a gente ficar vitimizando e dizendo, ah, não, você é melhor do que eles. Às vezes a gente mente, né? Diz, não, você é melhor, você não precisa disso. Não, explique, ó. Tudo bem, você não pode brincar nesse time, você não pode jogar nesse time, mas você pode fazer um outro time e jogar com pessoas que gostam de você. E assim a gente vai ensinando as crianças a lidar com esses conflitos, ok? Nós estamos disponibilizando esse material para você trabalhar aí na sua igreja com as crianças, para você trazer esse tema tão relevante a partir dessa história de Davi e Golias. Então tem o link aí para você baixar, tá bom? E vamos seguindo, trabalhando com a vítima. Nós temos que ensiná-las a serem assertivas. Vamos ensinar a criança como ela pode ser assim. Vamos lá.